O vento sussurrava entre os pés de milho, carregando o cheiro de terra seca e algo mais. Algo que não devia estar ali. O fazendeiro se aproximou devagar, os passos quebrando o silêncio como gravetos partidos. Quando a corda cedeu sob a lâmina, ela abriu os olhos, fundos, escuros, e por um instante, vazios de medo. Então veio a voz, rouca, quase inaudível. Faz tempo que não me tocam. Ele congelou. Não pelo que ela disse, mas pelo jeito que disse, como quem lembra de algo que o resto do mundo esqueceu. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Antônio Ferreira, tenho 53 anos e sou fazendeiro aqui no interior do Texas, onde a terra é dura e os segredos são mais profundos que qualquer poço. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí, do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O sol já estava baixo quando percebi o vulto entre as fileiras de milho. De longe, parecia só um espantalho torto, desses que a gente deixa para espantar corvo e acaba esquecendo. Mas tinha algo errado. O vento não balançava aquilo do jeito certo. E então ouvi o som, fraco, quase um suspiro preso na garganta do ar. Apertei o passo, a mão indo para o chapéu, o coração subindo para o pescoço. Quando cheguei perto, vi. Era uma mulher, amarrada, braços marcados de corda, pele suja de poeira e algo mais escuro. Sangue seco, talvez, ou só o peso dos dias. Ela estava de joelhos, encostada num poste de cerca que eu mesmo tinha fincado anos atrás. O cabelo preto caía sobre o rosto, grudado de suor e terra. Eu me ajoelhei devagar, puxei a faca da bota e comecei a cortar as cordas. Ela não se mexeu, nem gritou, nem chorou. Só ficou ali, respirando baixinho, como se tivesse aprendido a não fazer barulho. E foi quando as cordas cederam que ela abriu os olhos. Olhos fundos, escuros. Olhos que já tinham visto coisa demais. E então ela disse, com a voz rouca, quase quebrada, faz tempo que não me tocam. Eu congelei. Não pelo que ela disse, mas pelo jeito que disse. Como quem lembra de algo que o resto do mundo esqueceu. Como quem carrega uma história que ninguém nunca quis ouvir. Eu me afastei um pouco, ainda segurando a faca, sem saber o que fazer. Ela continuou ali, olhando para mim, mas sem me ver de verdade. Como se eu fosse só mais uma sombra passando. Engoli seco e disse, quem te fez isso? Ela não respondeu. Só virou o rosto para o lado, para os pés de milho que balançavam no vento e fechou os olhos de novo. Peguei meu cantil e ofereci água. Ela bebeu devagar, como se cada gole doesse. Depois, limpei o rosto dela com a manga da camisa. Tinha marcas, não só de corda, marcas que contavam uma história que eu não queria imaginar. Consegue andar? Perguntei. Ela assentiu, mas quando tentou levantar, as pernas cederam. Segurei ela antes que caísse, e foi nesse momento que senti. O corpo dela tremia, não de frio, de algo mais profundo. De medo guardado, de dor que não tinha nome. Carreguei ela no colo até a casa. Não era longe, mas cada passo parecia pesar mais. O sol já tinha sumido quando cheguei na varanda. Coloquei ela na cadeira de balanço da minha mãe, aquela que ninguém mais sentava desde que ela partiu. Acendi o lampião e trouxe um cobertor velho. Ela se enrolou nele, ainda calada, ainda longe. Fui buscar pão, queijo, um resto de carne seca. Coloquei tudo na mesa e disse, come, devagar. Ela olhou para a comida, depois para mim, e então, pela primeira vez, vi algo diferente naqueles olhos. Não era gratidão, era desconfiança. Sentei na outra ponta da varanda, longe o suficiente para não assustar, perto o suficiente para ela saber que eu estava ali. O vento trazia o cheiro de milho seco e terra molhada. Lá longe, um coiote uivou. Ela estremeceu. Não precisa ter medo, eu disse. Aqui você está segura. Ela me encarou e dessa vez falou. Ninguém está seguro. A voz dela era firme agora, fria, como quem tinha aprendido que confiar custava caro. Fiquei calado, não tinha resposta para isso. Ela tinha razão. Nesse mundo ninguém está seguro.
nem os bons, nem os que tentam fazer o certo. Mas eu não ia deixar que quem quer que tenha feito aquilo com ela voltasse para terminar o serviço. Isso eu jurei em silêncio, ali na varanda, com o lampião tremendo e a noite caindo feito chumbo sobre a fazenda. Depois de um tempo ela comeu, devagar, como se cada pedaço fosse um esforço. Quando terminou, se levantou e disse: "Preciso ir embora." Eu me levantei também. "Para onde?" Ela não respondeu. Só olhou para o horizonte, para a escuridão que engolia tudo. "Não sei," ela disse por fim, "mas não posso ficar." Eu dei um passo à frente. "Você não está em condição de ir para lugar nenhum. E mesmo que tivesse, para onde você ia? Quem te amarrou ali ainda está por aí." Ela me encarou e pela primeira vez vi medo de verdade, não o medo de mim. O medo de alguém que ela conhecia. "Você não entende," ela disse, a voz tremendo. "Ele vai voltar, e quando voltar, vai me encontrar." Eu apertei os punhos. "Então que venha, mas enquanto você estiver nessa casa, ninguém encosta a mão em você. Isso eu garanto." Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia acreditar. Então, devagar, ela assentiu e voltou para a cadeira. A noite passou devagar. Eu fiquei acordado, sentado na varanda, o rifle no colo, os olhos fixos na estrada de terra que levava até a fazenda. O vento continuava soprando, trazendo o cheiro de poeira e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava inquieto, como se a terra tivesse guardando um segredo. E agora esse segredo tivesse acordado. Quando o primeiro raio de sol cortou o horizonte, ela ainda estava dormindo. Enrolada no cobertor, a respiração finalmente tranquila. Eu me levantei, esticando as costas doloridas, e olhei para a estrada. Nada, nenhum movimento, nenhum som além do canto dos pássaros. Mas eu sabia, isso era só o começo, porque homens que amarram mulheres em milharais não desistem fácil. E quando voltassem, eu ia estar pronto. Mas a pergunta que martelava na minha cabeça era uma só: quem era ela? E o que tinha feito para merecer aquilo? Ela acordou com o sol já alto, o suor grudando o cabelo na testa. Eu estava na cozinha, fritando ovos e bacon, quando ouvi o rangido da cadeira. Me virei e vi ela parada na porta, ainda enrolada no cobertor, os olhos vermelhos de cansaço. "Bom dia," eu disse, tentando soar normal. Ela não respondeu. Só ficou ali, me observando como se eu fosse uma ameaça. Servi o café e coloquei na mesa. "Senta, come." Ela hesitou, mas depois se aproximou devagar e sentou. Comeu em silêncio, cada garfada medida, cada movimento calculado. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e disse: "Por que você me ajudou?" A pergunta pegou no ar, suspensa entre nós dois como fumaça. Eu respirei fundo, porque era o certo a fazer. Ela deu um riso amargo. "O certo." Repetiu a palavra como se fosse piada. "Ninguém faz o certo sem querer algo em troca." Eu a encarei. "Então eu devo ser ninguém, porque eu não quero nada de você." Ela desviou o olhar, mordendo o lábio. "Você não sabe quem eu sou." "Não preciso saber," respondi. "Sei que você estava amarrada num milharal, sozinha, quase sem vida. Isso me basta." Ela ficou calada por um tempo, os dedos brincando com a borda do cobertor. Então, devagar, começou a falar. "Meu nome é Lúcia. Eu morava numa cidade pequena, 2 horas daqui. Trabalhava num salão. Nada demais. Só servia bebida, varria o chão, tentava sobreviver." Ela pausou, os olhos perdidos em algum lugar distante. "Teve um homem, rico, poderoso, dono de metade da cidade. Ele me queria. E quando eu disse não..." A voz dela falhou. Ela apertou os olhos, como se tentasse afastar a lembrança. "Ele não aceitou. Disse que se eu não fosse dele, não seria de ninguém. Me levou à força. Me trancou numa casa no meio do nada. Eu fugi. Mas ele mandou os homens dele atrás de mim. E quando me pegaram..." Ela parou de novo, respirando fundo. "Me amarraram naquele milharal. Disseram que iam voltar para terminar o serviço." Eu sentia raiva subindo pelo peito, quente e pesada. "Quem é ele?" perguntei, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. Ela me olhou e pela primeira vez
Vi medo de verdade. Thomas Carver. Você conhece? O nome caiu como pedra no estômago. Todo mundo conhecia Thomas Carver. Dono de terras, gado e metade dos negócios da região. Homem que comprava justiça e vendia medo. E agora eu sabia. Ela não estava só fugindo. Ela estava condenada. Ele vai me encontrar. Ela disse, a voz quebrando. Não importa onde eu vá. Ele tem olhos em todo lugar. E quando me encontrar, vai me fazer pagar. Por ter fugido, por ter dito não, por estar viva. Eu me levantei, caminhando até a janela. Lá fora, o milharal balançava no vento, dourado e tranquilo. Mas eu sabia que aquela tranquilidade era mentira. Ele não vai te encontrar, eu disse ainda de costas, porque você não vai sair daqui. E se ele vier, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ela deu outro riso amargo. Você não sabe o que está dizendo. Ele tem homens, armas, dinheiro. Você é só um fazendeiro. Eu me virei para ela. Sou, mas também já fui soldado. Já enfrentei coisa pior que homem rico com medo de perder controle. E se ele vier aqui, vai descobrir que ter dinheiro não faz dele invencível. Ela me olhou por um longo momento, como se tentasse decidir se eu era louco ou corajoso. Talvez os dois. O resto do dia passou devagar. Ela ajudou a lavar a louça, varrer a casa, pequenas coisas que a fizeram parecer quase normal. Quase, mas eu via nos olhos dela. O medo não tinha ido embora, só tinha se escondido. À tarde, eu saí para checar o milharal, para ver se tinha algum sinal de que alguém tinha voltado. Nada. Mas eu sabia que era questão de tempo. Homens como Carver não deixavam ponta solta. Quando voltei, ela estava sentada na varanda, olhando para o horizonte. O que você vai fazer quando ele vier? Ela perguntou sem me olhar. Eu sentei ao lado dela. Vou fazer o que tiver que fazer. Mesmo que isso signifique tirar uma vida, a pergunta ficou suspensa no ar, pesada como chumbo. Eu não respondi de imediato, porque a verdade era complicada. Eu já tinha tirado vidas. Na guerra, em defesa própria. Mas nunca tinha me sentido bem com isso. Nunca. Se for ele ou você, eu disse finalmente, eu escolho você. Ela virou para mim, os olhos brilhando. Por quê? Você nem me conhece. Eu olhei para ela, para o rosto marcado pelo sol, pelos dias difíceis, pela vida que tinha sido dura demais. Porque todo mundo merece uma segunda chance, e porque se eu não fizer nada, vou carregar isso para o resto da vida. Ela não disse nada, só segurou minha mão, apertando devagar, como se aquele gesto dissesse tudo o que ela não conseguia falar. A noite caiu de novo, e com ela, o silêncio pesado. Eu fiquei de guarda. O rifle no colo, os olhos na estrada. Lúcia dormia dentro de casa, finalmente parecendo em paz. Mas eu sabia que essa paz era frágil, porque lá fora, na escuridão, algo se movia. E quando o vento trouxe o som de cascos de cavalo batendo na terra, eu soube. Eles tinham voltado. Os cascos pararam na entrada da fazenda. 3 cavalos, 3 homens. Eu reconheci um deles pela silhueta, Jasper, o capataz de Carver. Os outros 2 eram pistoleiros contratados, do tipo que fazia o trabalho sujo e não fazia pergunta. Eu me levantei devagar, o rifle firme nas mãos e desci os degraus da varanda. Podem parar aí, eu disse. A voz calma, mas firme. Essa aqui é propriedade privada. Jasper deu um sorriso torto. Não queremos problema, velho. Só viemos buscar o que é nosso. Ela não é de vocês, respondi. E não vai ser. Ele desceu do cavalo, os outros 2 ficando montados, as mãos perto das armas. O patrão quer ela de volta. E o que o patrão quer, o patrão consegue. Eu dei um passo à frente. Não dessa vez. Por um momento, ninguém se mexeu. O vento soprava entre nós, carregando o cheiro de suor e pólvora. Então Jasper deu um assobio baixo e os 2 pistoleiros desmontaram. Foi quando Lúcia apareceu na porta, o cobertor ainda nos ombros, os olhos arregalados de medo. Não, ela sussurrou. Por favor, não. Jasper sorriu mais largo. Aí está você, bonita. Tava com saudade? Ela recuou, mas eu me coloquei na frente. Ela não vai a lugar nenhum.
Agora sumiram daqui antes que eu perca a paciência. Um dos pistoleiros deu um passo à frente, a mão indo pro coldre. Você tá sozinho, velho. A gente é 3, faz as contas. Eu apontei o rifle para ele. As contas que importam são essas. Eu tenho uma Winchester carregada e vocês têm segundos para decidir se querem testar. O silêncio voltou, mais pesado. Então Jasper ergueu a mão, parando o pistoleiro. Calma, não precisamos de sangue, ainda. Ele olhou para mim, depois para Lúcia. Mas o patrão não vai gostar disso. E quando ele não gosta, as coisas ficam feias. Então que fiquem, eu disse. Mas aqui ela tá protegida, e isso não muda. Jasper cuspiu no chão, montou de novo no cavalo e puxou as rédeas. Você vai se arrepender disso, velho. Pode ter certeza. Eles viraram e galoparam de volta para a estrada, sumindo na escuridão. Eu soltei o ar que estava segurando, as mãos tremendo levemente. Lúcia desceu os degraus correndo e me abraçou, chorando baixinho. Obrigada. Ela sussurrou. Obrigada. Eu segurei ela, sentindo o peso do mundo nos ombros, porque eu sabia, aquilo não tinha acabado, tinha só começado. Os dias seguintes foram tensos. Eu reforcei as cercas, coloquei armadilhas simples ao redor da propriedade, fiquei de olho em cada movimento na estrada. Lúcia ajudava como podia, mas o medo ainda vivia nela. À noite, ela acordava gritando, revivendo pesadelos que eu não conseguia afastar. Mas aos poucos algo mudou. Ela começou a sorrir de novo, pequenos sorrisos, como quem estava aprendendo de novo o que era ser feliz. E eu, que tinha vivido sozinho por tanto tempo, comecei a sentir que aquela casa tinha voltado a ser um lar. Uma manhã, enquanto tomávamos café, ela disse, eu não sei como te agradecer. Eu balancei a cabeça. Não precisa. Preciso sim, ela insistiu. Você arriscou sua vida por mim. Por quê? Eu olhei para ela, para os olhos que já não carregavam só medo. Porque todo mundo merece ser livre. E porque ninguém deveria passar pelo que você passou. Ela segurou minha mão, apertando devagar. Você é um homem bom, Antônio. Eu não sabia o que responder. Só sabia que pela primeira vez em anos eu me sentia vivo de novo, mas a paz não durou. 3 semanas depois, Carver apareceu pessoalmente, não com pistoleiros, com o xerife. O homem desceu da carruagem como se fosse dono do mundo. Chapéu caro, roupa impecável, sorriso de quem nunca tinha ouvido um não. Senhor Ferreira, ele disse tirando o chapéu, podemos conversar? Eu cruzei os braços. Diga o que veio dizer. Ele olhou para Lúcia, que tinha saído para a varanda. Essa mulher me pertence. Ela fugiu de um acordo e eu vim buscá-la. Acordo? Eu repeti. A voz subindo. Que tipo de acordo envolve amarrar alguém num milharal? Carver sorriu. Detalhes. O que importa é que ela é minha e a lei está do meu lado. O xerife, um homem baixo e nervoso, acenou com a cabeça. É verdade. Ele tem documentos. Ela é propriedade dele. Eu senti o sangue ferver. Propriedade? Ela não é gado, ela é uma pessoa. Carver deu de ombros. Pessoas também podem ser compradas, Sr. Ferreira. Você devia saber disso. Eu dei um passo à frente, a mão indo para o revólver. Ela não vai com você. Nem hoje, nem nunca. O xerife ergueu a mão. Não faça isso. Seria resistência à lei. Que lei? Eu gritei. A que permite que homens como ele façam o que quiserem. Essa lei eu não reconheço. Houve um silêncio longo. Então Lúcia desceu os degraus e ficou ao meu lado. Eu não vou, ela disse, a voz firme. Pode me matar aqui mesmo, mas eu não volto. Carver perdeu o sorriso. Você vai se arrepender disso. Já me arrependi de muita coisa na vida, ela respondeu. Mas de ter dito não para você, nunca. Carver olhou para mim, depois para ela, e então montou de volta na carruagem. Isso não acabou, ele disse, e foi embora. O xerife hesitou, depois seguiu atrás. Quando eles sumiram, eu e Lúcia ficamos ali, na varanda, o sol batendo nas nossas costas. O que vamos fazer agora? Ela perguntou. Eu olhei para o horizonte, para os campos dourados que se estendiam até onde a vista alcançava. Vamos viver, eu disse. Vamos viver e ser livres, porque ninguém, nem Carver, nem a lei, vai tirar isso da gente.
E foi assim que, no meio do nada, entre milharais e céus abertos, 2 corações encontraram paz. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque eles tinham escolhido lutar. E às vezes é só isso que a gente precisa. Alguém que escolha ficar, mesmo quando tudo diz para ir embora. Então, meu amigo, essa é a história de como um fazendeiro solitário encontrou propósito e de como uma mulher marcada pela vida encontrou liberdade. Não foi fácil, nunca é, mas foi real. E às vezes o real é o que mais importa. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um like. Ajuda mais do que você imagina. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que eu tenho para contar. Porque aqui a gente não conta só histórias. A gente vive elas. Até a próxima, parceiro. E lembre-se, às vezes fazer o certo é a única coisa que nos mantém humanos.